aqui e em nosso coração tua direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra-nos, Espírito
minhas palavras, comece a orar. Que o rio de glória do Espírito Santo seja liberado de norte a sul, leste a oeste, em cada estado da nossa nação. Cada um, jovens, pequenos, crianças, adolescentes, que todos sejam cheios do Espírito Santo, que haja um fluir do Espírito de glória, do Espírito Santo de Deus, pelas ruas das nossas cidades, que a igreja seja resposta, 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 resposta às nações, que a igreja brasileira seja resposta às nações, seja resposta às nações, seja resposta às nações. Oh, que conta o rio de glória. Oh, sim, Deus, flui teu rio de glória sobre o Brasil. Limpa as águas, limpa as águas, limpa as fontes das águas. Vem limpar as fontes das águas. Espírito Santo, Espírito de vida, vem limpar as fontes das águas da nossa nação. Tudo aquilo que foi poluído, que as águas do teu Espírito fluam, fluam, Graça e paz, queridos. Aqui estamos mais uma vez na nossa terça-feira e eu quero desejar que você tenha uma noite abençoada. Espero que essa semana, desde domingo, você tenha desfrutado e esteja desfrutando das bênçãos que o Senhor já deu, já nos abençoou. Eu tenho chamado essa terça de terça de oração. Temos ministrado um pouco sobre oração. Temos orado. Mas eu gostaria de entender com você também que eu tenho aqui dito que nós precisamos aprender a orar. Ou seja, nós precisamos aprender a desfrutar desse tempo com Deus. A desfrutar desses momentos especiais com Deus. E que nesse momento que nós tiramos, que nós separamos do nosso dia para conversar com Deus, para falar com Deus, nós precisamos aprender a desfrutar de um momento gostoso com o papai. De um momento especial, de abraço, de descanso, de conforto. Para isso, é claro, nós precisamos também, nesse momento, ou eu diria que até mesmo um momento antes desse, seria
um momento, um pré-oração, onde nós pudéssemos olhar para nós, reconhecer quem somos e tomar algumas atitudes antes de nos debruçarmos nos braços do Pai, no sentido de desfrutar de um momento de comunhão com o Pai. Porque nós aprendemos no decorrer da história, nós praticamos no decorrer da história, que o tempo de oração é aquele momento onde você pede de novo, pede outra vez. No final a gente lembra de agradecer algumas coisas. E às vezes nós oramos estilo pacotão. A gente diz assim, olha, eu te agradeço por tudo, eu te peço tudo, te peço perdão por tudo. Em nome de Jesus, amém. Então nós precisamos aprender a desfrutar desse momento. Hoje eu estava ouvindo alguém dizer o seguinte, olha, as pessoas pedem a gente para orar. E isso é bíblico, pedir um ao outro para orar, para buscar, para nos ajudar em oração, para entrar na batalha conosco por uma batalha que nós estamos lutando, por uma luta que estamos tendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Em muitas vezes, na palavra de Deus, nós vamos encontrar que a nossa história muda, as bênçãos recaem sobre nós, quando nós estamos orando por outros. Por exemplo, a Bíblia diz que enquanto Jó orava por seus amigos, esse momento em que Jó estava orando pelos amigos, ele ainda estava na miséria, ele ainda estava na aflição, na prova. Ele ainda não tinha nada. Ele ainda não tinha recobrado a sua sorte. Ele estava exatamente naquele momento, além de todo destruído, ele ainda estava com sentimento de decadência espiritual, de podridão espiritual. Tanto é que a Bíblia diz que ele diz que antes ele ouvia falar, mas agora, pelo fato de ele ter conhecido a Deus, ter tido uma experiência pessoal, ele se abominava. Ele se abominou e se humilhou no pó e na cinza. Foi nesse momento, dessa maneira, que ele orou pelos amigos. E quando ele orou pelos amigos, a Bíblia diz que enquanto ele orava, enquanto ele intercedia pelos amigos, a sorte dele mudou. O cativeiro dele virou. Olha que interessante. Não é? Então, enquanto ele estava orando, ele foi abençoado. A palavra de Deus também diz lá em Jeremias que nós precisamos orar pela nossa cidade. Então eu gostaria de convocar você a orar pela sua cidade. Quando você estiver conversando com o pai, você fale com ele sobre a sua cidade. Porque eu aprendi que a cidade não é prejudicada pela presença de ímpio, mas pela ausência de justo. Porque é pela bênção dos justos que a cidade é abençoada. E aí a Bíblia diz assim, ore pela sua cidade, porque quando ela prospera, você também prospera. Então primeiro ela prospera, para depois você prosperar. Então nós precisamos aprender o sentido de oração e como a gente pode desfrutar de um momento especial com Deus. Eu tenho aprendido isso e tenho procurado também ensinar isso. E eu gostaria de orar agora.
Gostaria que você colocasse a sua cidade diante do Senhor agora. Gostaria que você colocasse o seu estado diante do Senhor, a sua nação. Vamos orar? Pai bendito, Pai amado, nós adoramos o nome do Senhor, nós te exaltamos porque o Senhor é um Deus tão bondoso, tão misericordioso, tão amoroso. E, ó Deus, o Senhor tem nos ensinado a usufruir, a desfrutar da sua misericórdia hoje. Porque a sua misericórdia se renovou hoje para hoje. E se eu não conseguir desfrutar da sua misericórdia hoje, amanhã eu não posso desfrutar da misericórdia de hoje, porque amanhã vai se renovar e vai ser um outro momento. Então, Deus, eu sei que ainda há tempo, hoje, dessa vida que está me ouvindo, da nossa cidade, dos nossos estados, da nossa nação, desfrutar dessa misericórdia hoje, porque o dia ainda não terminou. Ó Deus, muito obrigado pelas vidas que têm nos abençoado com a sua participação, nos abençoado, ó Deus, se conectando a essa live, às nossas lives. E nós queremos agora, ó Deus, em nome de Jesus, orar pela nossa cidade. Que, ó Deus, as bênçãos do Senhor recaiam sobre a nossa cidade. Que, ó Deus, o teu povo, que é bênção, possam abençoar a cidade. Nós te louvamos, te adoramos, porque nós temos entendido que existem alguns valores os quais nós precisamos resgatar. E eu quero entender diante do Senhor, Pai, que dessas grandes preciosidades é essa possibilidade que temos, essa oportunidade que temos de podermos conversar contigo, de podermos, ó Deus, adorar o teu nome, de poder desfrutar da sua presença, do seu colo, do seu abraço, do seu cheiro. Santo é o Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Muito obrigado, Deus. Porque apesar do que somos, apesar do que nos tornamos, o Senhor continua sendo Deus misericordioso para conosco. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos falado aos domingos pela manhã sobre um tema central que são as necessidades da igreja de Jesus no século 21. E nessa primeira série que nós estamos ministrando, estamos falando sobre resgatar o que se perdeu, ou o que está se perdendo. E aí nós falamos um primeiro momento sobre a comunhão que nós estamos perdendo a cada dia, a partir da família, da igreja. E depois então nós começamos a falar sobre valores, falamos da dracma perdida. E quando falamos da dracma perdida, que está lá em Lucas capítulo 15, de 8 a 10, esse é o texto, que diz qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa em busca com diligência até encontrar. E achando, chama as amigas, faz uma festa. E ele diz que no reino dos céus é assim, a festa no céu por um pecador que se arrepende, por uma preciosidade resgatada. Mas nós temos, no decorrer da história,
exemplo, tomado algumas novas atitudes acerca de comunhão, acerca de valores. E quando nós falamos de dracma, nós vemos que os valores retratados naquela dracma perdida, nós falamos em um primeiro momento sobre a honra, sobre a cumplicidade, sobre o companheirismo, não é? Sobre o respeito, sobre a aliança, porque aquelas 10 dracmas representavam exatamente uma aliança de casamento, onde a noiva tinha o compromisso de cuidar daquela aliança para quando fosse participar de alguma festividade, de alguma reunião social, ela deveria estar com aquela aliança completa com as 10 dracmas, porque era uma espécie de dote de casamento. E então, se ela perdesse uma, é como se perdesse todas. É como se estivesse faltando algo, na verdade estava. E não era uma dracma qualquer que poderia ir lá no banco e retirar uma nova moeda daquela. Ela era especial porque ela tinha um valor muito além do que ela valia fisicamente falando, monetariamente falando. Havia um valor de respeito, havia um valor de honra, havia um valor de aliança nela. E esses valores de honra, de aliança, de compromisso, de cumplicidade, né? De companheirismo, de comunhão, temos que admitir que eles estão se perdendo. Com o decorrer do tempo estão se perdendo. E isso não é de hoje. Você pode perceber que, por exemplo, a igreja do primeiro século, ela era unida. Havia comunhão. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles perseveravam nisso. E a Bíblia diz que a vida da igreja era extraordinária. Havia um crescimento assustador na igreja do primeiro século. Mas quando nós chegamos a 1 Coríntios, por exemplo, nós chegamos, por exemplo, a Romanos capítulo 1, nós já vamos ver ali o Paulo retratando problemas gerados no meio do povo. Nós chegamos em Coríntios, por exemplo, nós vamos ver Paulo falando de problemas de divisão, de infantilidade, de carnalidade no meio da igreja. E isso foi se perdendo. Por que se foi se perdendo? Porque o maior valor, o grande valor, havia sido deixado. O grande X da questão é que o maior valor, o valor do qual é gerado todos os outros valores, ele foi deixado. A gente vai ver, por exemplo, Jesus falando para a igreja: eu tenho uma coisa contra ti. Deixaste o teu primeiro amor. Nós vamos ver isso em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, a igreja de Éfeso. O Senhor fala de qualidades incríveis daquela igreja, mas ele diz que ele tinha uma coisa contra ela. Ela havia perdido a pedra mais preciosa, o maior valor. E esse valor do amor, do primeiro amor, do amor a Deus, do amor incondicional a Deus, do valor verdadeiro, do amor verdadeiro a Deus, nós vamos resgatar. E ele disse: vocês deixaram. Então, se tem alguém que tem que resgatar o amor, somos nós. A Bíblia diz que ninguém pode separar o amor de Cristo por nós. Mas o mundo, a carne, o pecado, o inimigo, tem separado o nosso amor desse grande amor. E então esse é um valor. Então, lá no Apocalipse, nesse mesmo texto, Jesus vai dizer: lembra, pois, onde foi a queda.
Lembra de onde, do posicionamento que você estava. E arrependa-se. E resgate os valores do princípio. É isso que ele está falando. Lembra e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, eram obras de valor e vocês deixaram para lá. E nessa realidade dura, a gente vai ver que a cada história, a cada degrau dessa igreja, nessas 7 igrejas, nós vamos tendo uma série de situações até chegar à mornidão, que é na igreja de Laodiceia. Uma hora dessa nós vamos falar aqui sobre essas igrejas, mas hoje nós vamos só lembrar disso. É bom que a gente lembre que o morno não é o frio que está esquentando, porque Jesus disse assim, olha, talvez seria melhor, na verdade, que vocês fossem frio ou quente. Mas porque vocês estão mornos, vocês causam náuseas, causam nojo. E vomitar-te-ei da minha boca. Olha só que coisa terrível. O Senhor falando isso para a sua igreja. Por exemplo, ele fala que deixou o primeiro amor no capítulo 2, no capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer o seguinte, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. E são valores incríveis que nós perdemos. A capacidade de ouvir, a capacidade de atender o chamado, de conhecer a voz. Então nós vamos perdendo tudo isso. Isso é assunto para muito tempo. Muito tempo. Então, e ele vai dizer, olha, vocês estão mornos. E eu aprendi que morno não é o frio que está esquentando, mas é o quente que está esfriando. Ou seja, a igreja já tinha praticado as obras valorosas, a igreja tinha andado nos valores espirituais, nos valores do reino, mas agora ela estava caindo desses valores, ela estava abandonando esses valores, e ela que estava quente, que estava numa posição de altura, agora ela caiu e ela está morna. E aquilo que um dia ferveu, aquilo que um dia esteve quente, ainda que ele seja frio, como dizia o Oxalá, seja frio, ele não terá mais o mesmo sabor, ele não terá mais as mesmas propriedades, ele mornou. Valores que precisamos resgatar. Oxalá tivéssemos tempo suficiente para ir ministrando sobre isso. Nós falamos de valores na terça passada, estamos falando de valores hoje. E aí, eu quero levantar aqui uma situação, um questionamento, porque quando nós falamos de valores a serem resgatados, e quando nós falamos dos valores da dracma, e aquilo é retratado pela dracma, que são valores que têm a ver com a vida pessoal, com a vida humana também, de companheirismo, de cumplicidade, de honra, tem a ver com não apenas com Deus, mas também com o homem, com o ser humano. E hoje eu gostaria de falar diretamente do reino, de pensar no reino, porque nós vivemos a época de um reino, nós somos um reino. Nós somos uma nação que vive debaixo da autoridade de um rei. E nós somos um reino, o reino de Deus, o reino dos céus. E a gente vai perceber que João Batista, nessa transição de Velho para Novo Testamento, da lei os profetas para a graça, ele anuncia o seguinte, ele fala no verso 2 do capítulo 3 de Mateus, ele vai dizer o seguinte, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus chegou à terra. Então, a primeira coisa que esse reino está
conclamando o povo é o arrependimento. E o arrependimento traz a ideia de que errou-se, que cometeu-se delitos, e que na presença desse reino, para sentir esse reino, para viver nesse reino, para atuar nesse reino, é preciso que haja arrependimento, reconhecimento de pecado e uma série de outras coisas nesse sentido. Aí você vai ver que João Batista, ele entende de valores tanto que quando Jesus chega, ele diz, olha, eu não sou digno de te batizar, porque eu já até falei para o povo aí que aquele que viria depois de mim, eu não era capaz nem de desatar a sandália dos seus pés. Mas Jesus diz assim, ó, deixa por agora, porque é necessário que se cumpra a palavra do Senhor. E Jesus então se batiza, passa pelo deserto, e ele volta do deserto e começa a pregar, e aí você vai ver, por exemplo, no verso 17 do capítulo 4 de Mateus, vai assim, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então pensa comigo que se nós formos pegar palavra por palavra e analisar palavra por palavra de valores, nós vamos entender o seguinte, arrependimento é um valor inestimável que nós precisamos resgatar, porque nós estamos endurecendo a cada dia e nós não estamos vendo mais muito sentido de situações das quais nós vamos arrepender. E se tem uma coisa que Deus vai fazer para curar a terra, é baseado no nosso arrependimento. Vai vendo isso. Eu queria até pular aqui e voltar com você, e ir com você a Atos após de novo, e dizer o seguinte, quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, e Pedro explicou para aquela multidão o que estava acontecendo, e eles se compungiram em seu coração e perguntaram o que faremos agora, a primeira coisa que Pedro fala, dirigido pelo Espírito Santo, como primeiro valor para a entrada nesse reino, ele fala, arrependei-vos. E isso é incrível, porque na verdade, quem me viu falar no domingo pela manhã, não me ouviu falando de arrependimento, por exemplo? Não me viu lembrando muito bem desse valor? E agora nós estamos lembrando aqui. Jesus, então, a Bíblia diz que, no verso 23, só pulando aqui, olha só o que diz assim, e percorria Jesus toda a Galileia. Fazendo o quê? Primeiro, ele percorria. Então, esse é um princípio. A gente precisa fazer isso. Segundo, ele fala assim, ensinando nas sinagogas. Ensinando o reino onde ensinava a lei. Ensinando o reino de Deus. Ensinando nas sinagogas e pregando o quê? Aqui diz, pregando o evangelho do reino. Curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Ok. Então ele está falando aqui que Jesus, ele começou falando de arrependimento e chegada ao céu, e ele começou a pregar o evangelho do reino. Guarde isso. Guarde isso. Se você vai em Mateus 24, 14, você vai encontrar por que Jesus pregava o evangelho do reino. E por que nós somos chamados a pregar o evangelho do reino. A gente tem que tomar cuidado porque quando se fala de outro evangelho, na verdade não existe outro evangelho, disse Paulo. É as pessoas querendo colocar outros fundamentos
nesse evangelho, ou seja, deturpando o evangelho, o único que existe, que é o evangelho do reino. Então, pensa bem no valor. O valor desse evangelho, o valor de ser resgatado é a pregação do evangelho do reino. Jesus diz, quando ele fala do sermão profético, do princípio de dores, e fala do fim, ele chega no verso 14, capítulo 24 de Mateus, e diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, pensando nisso, eu gostaria de mexer com uma coisa aqui que nós mexemos domingo de manhã também. Porque, quando se fala de valores, existem os valores e princípios e preceitos humanos e os valores do reino. E os valores do reino. Então, quando você pega, por exemplo, numa cidade pequena como a cidade onde eu moro, com pouco mais de 22 mil habitantes aí, você já parou para pensar numa cidade com 20 mil habitantes, quantas denominações religiosas, eu diria, evangélicas, eu diria, quantas denominações existem? E por que existem tantas denominações? Não se prega a mesma Bíblia? Não se vai para o mesmo céu, não se defende ou não se anuncia o mesmo reino. O que nos diferencia? Não pode ser a Bíblia. Então, há em mim, nesse tempo, um entendimento que nós precisamos tomar cuidado quando nós falamos de resgatar valores do reino. Porque o que gerou tudo isso? Quem era Armínio? Quem era Calvino? Eram homens. Homens de Deus. Homens inspirados. Homens abençoados? Sim, mas homens. Elias orava, o fogo caía do céu, orava, a seca, falava, ele simplesmente dava uma palavra, a seca tomou conta da nação inteira. Mas segundo a palavra de Deus, ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Davi era uma pessoa segundo o coração de Deus, mas a Bíblia deixa muito claro que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, na verdade, todos esses preceitos, essas doutrinas, esses ensinamentos, são interpretações diferentes de uma mesma Bíblia. Interpretações de quem? De homens. Então, se nós analisarmos bem, quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, o governo tem que ser de Deus, esse reino é o governo de Deus. Então, por causa da questão seguinte, por exemplo, existe já os preceitos, os princípios, os estatutos as revelações, as diretrizes do Espírito Santo. Sabemos que existe a Igreja do Senhor Jesus e só existem muitas denominações por causa de nós homens, por causa da nossa mentalidade, da nossa forma de pensar. E quando a gente analisa por esse lado,
a gente vai ver que, às vezes, a gente vai lá nos princípios, nos estatutos, nos mandamentos, nas leis de Deus, e a gente dá uma mudada para ficar parecido com aquilo que nós pensamos. Na verdade, o reino é de Deus, a igreja é de Jesus. Os dons espirituais são do Espírito Santo, são espirituais. A igreja deve se mover pelos dons espirituais, por aquilo que o Espírito Santo dirige a cada um e reparte a cada um. A igreja precisa ser edificada pelos ministérios que Jesus mesmo deu, baseado no que está escrito em Efésios capítulo 4. Mas nós mudamos algumas questões. E ao mudar qualquer questão da palavra, nós perdemos valores. E quando falta valores espirituais, nós queremos completá-lo com valores humanos das nossas mentes. Daí surgem as mais variadas denominações religiosas. E cada uma quer ser melhor do que a outra, cada uma quer estar mais certo do que a outra, cada uma quer estar mais dentro da Bíblia do que a outra. Foi por isso que Paulo chega lá e diz, olha, está Cristo dividido? Paulo morreu por vocês? Pedro entregou a vida por alguém? Está mais do que na hora de nós resgatarmos os valores do reino.